mais uma vez nos alimentar, né? Você chega e sai se alimentando, seja pelos ensinos, seja pelos testemunhos, pela palavra poderosa do nosso Deus. Amém? Deus Pai, nós te louvamos nesta manhã e te engrandecemos, Senhor, pela vida da tua igreja, pelo teu poder, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelas tuas curas. Podemos descansar. Tu tens a última palavra para todas as coisas. E nesta manhã, Senhor, continua com a vida do teu ungido. Nós entregamos o teu ungido, confiadamente no teu poder, na tua palavra, que é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Toma o teu filho, Senhor. Toma o teu filho. A preocupação dele é falar de ti. É falar de ti. E por isso nós vamos ouvir de ti. E vamos nos alimentar. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. A paz para os irmãos. Por favor, abra sua Bíblia comigo. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, no seu capítulo de número 8. Versículo número 22. Ao verso 26. Louvado seja Deus que está nesse ambiente e que já tem feito maravilhas. Marco, o Evangelho de Jesus Cristo, escreveu São Marcos, capítulo 8, verso 22. Na minha versão Almeida Corrigida, tem cura de um cego de Betsaida. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e cuspindo-lhe no rosto e impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvore que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou estabelecido. Já via ao longe e distintamente a todos. Então mandou para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Amém? Eu quero desde já agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer os irmãos também pelo carinho e atenção que me deste, pelo mais um ano de vida que Deus nos concedeu. Eu quero louvar a Deus por cada vida, pelas orações que têm sido feitas a meu favor. Que Deus possa recompensar a cada um de vocês. Estamos nessa campanha, irmãos, de cura divina. E confesso a vocês que apliquei algum tempo pedindo a Deus uma palavra para que pudesse, nesta manhã, estivesse falando sobre o tema e também contando algumas experiências para que possamos sair daqui fortalecidos em fé e crer que o Deus que nós servimos é poderoso para curar. Eu estava a meditar em muitas coisas que tenho vivido nesses anos de evangelho, e um dos meus sonhos, que queria ser advogado, trabalhar na área de direito, e não fui, não vivi esse sonho, e abracei o evangelho, fiz o seminário, e muitas das vezes eu falei assim: Senhor, ser pastor requer muita coisa. E dentro do nosso currículo nós vimos com a nossa grade de médico, e nós não somos médicos. Não somos médicos. Mas todo pastor tem uma coisa de médico. Todo pastor. Independente se fez alguma faculdade ou não, ele é um médico por excelência. Aleluia. Glória a Deus. E ontem eu tive uma experiência um pouco amarga
como pastor e como essa função de médico. Porque eu conheço uma pessoa por mais de 30 anos, mulher de Deus, de oração, em que ela sempre externou alegria e contentamento de estar com o Senhor, mas ontem, diante de uma fala, nós percebemos que ela estava doente. E a doença dela não era física, era uma doença emocional, uma doença que o tempo lhe trouxe. Nós conversávamos e eu falava algo sobre a promessa de Deus e o tempo de Deus, assim, essa palavra para mim não serve, pastor. O tempo me castigou muito. É duro, né? Você ouvir um negócio desse? Mas nessa manhã eu quero dizer para ti que há um médico dos médicos aqui nesse lugar. Tanto para a cura física, como emocional, como espiritual. O Deus que sai está aqui nesta manhã. O Deus que muda quadro está aqui nesta manhã. Eu fiquei um pouco engessado diante daquela cena e não pude esboçar nada. Só disse para a irmã, vou orar. E fui para os pés do Senhor chorar, como eu sempre faço. Para que Deus pudesse alcançar e transformar aqui a situação que ela estava vivenciando. Fosse transformada. Então Deus me deu esse texto para juntos meditarmos e adentrarmos em algo que Deus tem para nós nesta manhã, irmãos. É importante dizer que muitas das vezes nós olhamos com nossos olhos e achamos que tudo está bem, normal, como eu olhava para essa irmã. Mulher guerreira que faz a obra, que sempre está rindo, mas na sua fala foi detectada uma doença. É como muitas das vezes nós entramos num consultório médico e o médico fala, o que está sentindo? Nós começamos a falar e muitas das vezes ele, pela sua experiência, não passa nenhum exame, já disse, essa doença é isso. Você está passando por essa necessidade, você tomar isso. Outros vão passar exames para tentar descobrir o que você está passando. Então, muitas das vezes, nós, irmãos, estamos em um cenário em que aparentemente está tudo bem. Quantas pessoas que nós conhecemos fisicamente, demonstrando força, vigor, bem fortalecido fisicamente, com a sua estrutura emocional também bem, mas está com doenças. É verdade. Então, muitas das vezes, nós não conseguimos detectar a doença do nosso próximo, nem de nós mesmos. E muitas das vezes nós, como pastor, as pessoas vêm a nós e nos dizem assim, irmão, é só liberar o perdão, a sua cura vai vir. Aleluia. Aleluia. É só você abrir o coração e conversar e essa coisa vai passar. Aleluia. Tem coisas que nós carregamos por muito tempo que uma coisa tão simples se resolve. Tem coisa que requer tempo e requer muita força, mas tem coisas simples que podem ser resolvidas com uma simples palavra, com um simples gesto. Essa passagem que nós lemos, esse cego que fora conduzido por pessoas a Jesus, que o rogava que o tocasse, o Senhor pega ele pelas mãos e leva para fora. Há uma ação pessoal, há um tratar direto de Deus com aquela pessoa que estava doente, que não enxergava. Ele tira de um cenário e leva para fora. Cospe e pergunta a ele se ele estava vendo. Ele levanta nos olhos, diz que estava vendo os homens se mover como árvore. Deus pega pelas mãos, leva para fora, cospe nos seus olhos, e ele passa a enxergar, mas não uma visão perfeita. Ele levanta os seus olhos e vê os homens andando, se movendo como árvore. E o Senhor novamente aplica a segunda dose para que ele pudesse enxergar perfeitamente. Após a sua cura perfeita, o Senhor diz para que ele não entrasse novamente na aldeia. Não tivesse naquele lugar que a outrora estava. Não voltasse para o cenário onde ele vivia. E nós daí entendermos que aquele homem, diante do cenário que ele estava vivendo, no lugar que ele estava vivendo, trouxe a dificuldade de ver. E causou cegueira.
algumas interpretações. Então, baseado dentro desse texto, em algumas aplicações sobre a ação de Jesus e a maneira que ele age, e a maneira que se desenrola esse acontecimento, eu quero trazer uma palavra para você nesta manhã, sobre esta questão da cura, de ser curado. A nossa irmã falou que Deus tocara na sua garganta, curara ela com alegria, com satisfação. E ela cantou o hino que nos mexe muito, que fala da glória de Deus que curara. E a nossa irmã que falou da cura mediante a fé, ela citou até o caso da mulher do fluxo de sangue, em que o Senhor cura porque ela teve fé, tocou nas suas orlas. A cura foi instantânea. Ela vinha doente e voltou curada. Mas a cura não estava só no curar da sua hemorragia. Ela poderia sair curada física e voltar para sua casa com a doença. Por isso o Senhor quis que ela se manifestasse, para dizer assim: filha. Porque muitas vezes nós somos curados fisicamente, mas voltamos para casa doente ainda. Muitas vezes nosso corpo recebe a cura, mas precisamos ser curados de algo que vem se arrastando por muito tempo. A doença dela era física por 12 anos. Mas a sua doença maior tinha muito mais tempo. Porque conota que havia algum problema de família que não tinha o reconhecimento paterno. E o Jesus, quando fala: filha, a tua fé. Filha, seja livre deste mal. Ele não falou seja curada, seja livre deste mal. Porque a cura já havia sido realizada. Aleluia. Filha, seja livre deste mal. Porque tu está curada, mas tem que ser livre deste mal. Aleluia. Aleluia. Então nessa manhã é mais do que uma cura física. É mais do que você se sentir bem fisicamente, com condição de avançar. Mas muitas das vezes vai ficar necessário o Senhor fazer com que fez com aquela mulher: filha, quero tratar mais profundo contigo. Não quero que você entre e saia do templo do mesmo jeito. Você vai voltar nesta manhã diferente. Porque o Deus que trata por completo está aqui nesta manhã. Lembra daquele coxo que estava na beira do tanque há 38 anos? Quando o Senhor se chega a ele, quer ficar sã, disse: não tem ninguém que me atire nas águas quando ela é agitada. O Senhor estava mais do que curar o físico daquele homem, queria curar o seu interior, a sua alma doente. Porque muitas vezes estamos buscando cura física, mas Deus, eu sei a raiz do teu problema. Eu sei o que te incomoda, o que te aflige, o que gerou essa enfermidade. Tem a nossa irmã ali que é um profissional da saúde, talvez conheça com mais detalhe o que uma doença psicológica, emocional gera no corpo. Daquela mulher, o fluxo de sangue podia ser vários motivos para estar com aquele problema. Mas o maior problema dela é não ter reconhecimento paterno, de não ter um pai, de não ter uma pessoa que diz assim: filha, um achego da casa. Eu já contei aqui que uma vez estava aconselhando a minha filha e ela disse: pai, eu não quero conselho de pai, eu quero conselho de pastor. Era mais do que pai, do que amigo, ela queria o conselho de um pastor. Porque o problema dela não era questão familiar, era uma questão espiritual que o pastor podia resolver. Então é que nós entramos num consultório médico para tratar do nosso corpo e Deus assim: isso não é área para ser tratada, o seu problema é espiritual. O gadareno estava sendo tratado com uma doença física, amarra o camarada, ele quebra as correntes. Era um problema espiritual. A mulher que estava encurvada, servindo o Senhor por 18 anos, era um espírito de enfermidade. Faz fisioterapia, faz nada, porque o demônio estava ali, precisava ser expulso. Então, muitas das vezes, nós carregamos doenças que é tratada de modo errado. E fazemos muito esforço para alcançar o benefício da cura, da libertação,
e como nós agimos de modo errado, se arrasta por muito tempo. E muitas das vezes ficamos frustrados e decepcionados com Deus, porque Ele não age. É porque o tratamento está errado. O diagnóstico foi errado. Aquilo que você está tratando como natural pode ser espiritual. Aquilo que você está tratando como físico. Medicação, medicação, medicação. Fisioterapia, isso não é isso. Aleluia. Libera o perdão e você vai ficar livre dessa carga sobre os seus ombros. Aleluia. Nai dobo rabai assai. É nessa manhã que Deus quer nos curar, irmão. Se entramos nessa campanha, é para ser curado mesmo, é para ser tratado por Deus, é para ver a diferença, uma mudança. Glória a Deus. Deus quer nos curar nesta manhã, irmão. Então, depois dessa conversa com essa irmã, eu fiquei assombrado. E como o Eliseu falou, Deus não me revelou qual era o problema. E a gente tratando com conversa, e Deus é mais do que isso. Entende? Aquela mulher estava com o filho morto em casa, angustiada, vai o homem de Deus, e o homem outro quis tirar ela dos pés do homem de Deus. Deixa ela, porque a sua alma está amargurada, e o Senhor não me revelou. E muitas das vezes nós estamos nos pegando assim, querendo impedir de Deus trabalhar na vida de alguém, até na nossa própria vida, irmãos. Porque temos um diagnóstico errado dentro da situação. Mas nessa manhã Deus quer abrir os teus olhos, para que você possa ver corretamente. E seja curado nesta manhã. Seja liberta deste mal, como ele falou com aquela mulher do fruto. Seja livre deste mal. Seja livre. Ele não falou seja curado, seja livre deste mal. Ele quer quebrar as cadeias. Seja livre! Seja livre! Seja livre! Seja livre! Seja livre! Senhor, eu estou querendo cura nisso, na criança. Eu quero te livrar disso. Seja livre. Glória a Deus. Quando você estiver livre, a cura virá. A restauração acontecerá na tua vida e na tua casa, irmão. Está lembrado daquela passagem, daquela mulher que tinha um ódio, uma raiva, tinha um rancor no coração da pessoa de João Batista? Aquela mulher estava rancorosa, porque alguém apontou o seu pecado. O ódio daquele homem transbordou-se ao ponto de atingir a sua filha. No momento de ser abençoada, ela com a sua raiva contaminou a sua filha. Pede a cabeça de João Batista. Doente, adoeceu a filha. Doente, impediu da filha ser abençoada. E quantas das vezes nós doentes, impedimos de pessoas ao nosso lado que amamos ser abençoados. Vai lá, pede a cabeça de João Batista. E ela pede porque foi contaminada pelo ódio da sua mãe. Ódio. Querer vingança. E nessa manhã Deus quer fazer você livre deste mal. Aleluia. Tira isso do seu coração, porque a vingança pertence a Deus. Narabacai, deixa Deus fazer como Ele tem que fazer, irmãos. Muitas vezes estamos carregando rancor no nosso coração. Deus, seja livre deste mal. Aleluia. Saia desse pântano. Venha para a rocha eterna. Ser sarado, curado. Seja livre deste mal. Deixa Deus tratar de você nesta manhã, irmão. Nós vamos ao consultório médico, passa por uma bateria de exame, toma medicação, porque queremos ficar curados. E hoje Deus trouxe ao seu consultório e diz: eu quero te livrar. Chega de sofrer, irmãos. Está escrito que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
E nós não vivemos essa palavra. Segundo os estudiosos, ele alcançou todas as áreas. Física e espiritual, tudo foi alcançado pelo aquele sofrimento. E eu e você, muitas vezes, estamos sendo privados de desfrutar dessa palavra. Que já fomos curados, que já fomos livres, que as cadeias já foram quebradas, que as portas já foram abertas. E diz: vem para fora, desfrute, saia desse casulo, saia dessa situação, saia deste mundo. Venha para a luz. Venha para a luz. Mas muitas vezes querem ficar no escuro. A Bíblia diz que lá em Isaías há um bálsamo em Gileade. Mas o povo não queria ser curado, nem de negócio desse. Tem pessoa que quer ser tratado como doente, dependente, carente, mendigando atenção, mendigando cuidados. Deus, eu te chamei para ser curado, para você curar. Aleluia. Eu te chamei para você ser livre, para poder libertar. Eu te chamei para você ser perfeito, para ajudar outro a alcançar a perfeição. Aleluia, Deus. Então, muitas das vezes, irmão, nós estamos vivendo nessa situação. A inveja que nos leva a ter sentimento que não é agradável. Doença. Achamos que a doença é só quando atinge o nosso corpo. Mas muito mais do que isso. Eu estava até estudando, fazer uma pesquisa com os tipos. As classificações é muito grande. Mas a coisa que me chamou a atenção é esse texto. Porque alguém levou o cego a Jesus. Muitas das vezes nós precisamos de que alguém nos leve àquele que pode resolver o teu e o meu problema. E ele pega pelas mãos, você não recusa, irmãos. Quando alguém vai a ele pedindo algo a seu favor, ele prontamente está para agir a nosso favor. Mas tem que ter essa predisposição de ir, de chegar, de reconhecer. Lá em casa, eu até falo assim: você não sou teimoso, que para mim teimoso não é um de amor, né? Eu sou resistente. Mas eu aceito, aí eu sempre falo da casa, mas sou macho, eu sou homem. Né? Eu fui criado, né? Meu pai era cearense, não chora. Por isso que eu choro demais, porque agora eu choro demais. Porque antes, quando era criança, não podia chorar, apanhava, não podia chorar. Cala a boca, pode choro, não é assim? Pode choro, que é homem, rapaz. Aí eu cresceu assim. E muitas das vezes nós não queremos reconhecer que estamos doentes, que precisamos de tomar medicações, de ser tratado, de muitas vezes sair de um ambiente e ficar longe dele porque ele está nos fazendo mal. Sair do meio do problema e ficar de longe para ver como Deus proceder sobre aquela situação. Mas muitas das vezes, como eu sou, né, que meus filhos me chamam de teimoso, que não sou resistente, fico ali na teimosia, tentando resolver quando tem que sair para poder ser resolvida a situação. Tem que se deixar ser tratado para alcançar a cura. Eu quero ser curado, mas não quero passar pelo tratamento. Eu tive tuberculose aí, eu comecei no primeiro 2 meses tomando remédio. Antigamente, minha mãe teve esse problema de ficar interna, mas eu em casa. Eu queria abandonar, até que assim, só vai abandonar depois que eu te curar. E Deus me curou. Com 2 meses e 1 semana. Tinha que tomar muito remédio. Mas muitas das vezes você começa a tomar e melhora, você diz: eu estou bom. É assim? Sente uma leve melhores, vou abandonar o tratamento. Vou abandonar aquilo que foi me imposto a passar. Mas nessa maneira isso vai até o final nesse tratamento. Porque no final haverá cura, no final haverá libertação, no final haverá um propósito por qual você está passando. Entende, irmão, como que Deus trabalha na nossa área? Nós estamos doentes, mas não reconhecemos que estamos doentes. Tem amargura? Não sou amargurado não. Mas nas primeiras ações, esse cara está amargurado. Essa irmã estava amargurada com o tempo. O filho dela, jovem, está com 53 anos, baterista, cheio do espírito, de repente o demônio entrou na mente daquela criança. Até hoje está oprimido. Um rapaz forte, né? Um homem forte. Na época que a gente a conheceu, eu tinha 115 quilos, era forte também.
O camarada, mas quando ele se irmava de andar, não tinha ninguém que parasse para ele. Ele ficava o pé no chão assim, você não conseguia tirar ele. E aquela mãe seguia aquela criança, aquele jovem, né, que era jovem na época, que ele começou com esse mal, com 18 anos, andou mais de 15 quilômetros, porque aquele demônio andaria. E sempre ouviu falar que Deus ia libertar. O pai morreu, que é um pastor, morreu, e ela está com essa carga até hoje com o filho. Pois assim, o tempo causou amargura. Só Deus para tratar daquela alma. Você lembra de Noemi, que perdeu o esposo e os filhos? Quando ela chega na cidade, Noemi, todo mundo contente, não me chama de Noemi, eu sou Mara, estou amarga, a vida me adoeceu. Mas estava ali o Senhor para restaurar a sua vida e mudar a sua história. Ela queria ser chamada de Mara, mas o Senhor, eu tenho algo melhor para você. Sabe aquela passagem que o Senhor chega para o céu e diz assim, ó, que diz homem que eu sou? Mas ele diz, porque as pessoas vivem fazendo milagre, é chamado disso. E vocês que andam comigo, que conhecem as minhas pisadas. Aí o Espírito revela a Pedro, é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Talvez nós somos reconhecidos pelo aquilo que nós estamos agindo, porque estamos doentes. Quem é doente reage de maneiras diferentes. Pessoa amargurada, você viver com ela é muito difícil. Eu lido com pessoas assim constantemente. E tem hora que você vê as reações das pessoas. Tem um nome de pessoas felizes, mas são infelizes. Nas suas ações e reações, demonstram que estão doentes. Mas nessa manhã, Deus está dizendo para você e para mim, eu sou o Deus que te saro, quero curar. Ele quer pegar você pela mão e tirar você deste cenário que te adoeceu. Se for necessário, quantas vezes tocar nos seus olhos para que você possa enxergar perfeitamente. Quantas vezes entrar no cenário para fazer com que você saia curado. Ele quer liberar, tem coisas que o nosso irmão falou, a fé faz acontecer a cura. Eu falo sempre assim, quando a pessoa não tem fé, eu não creio mais, pastor, você pode deixar que eu creio por ti. Eu sempre trago na minha lembrança a questão daqueles coxos, daqueles homens que levaram o coxo e colocaram diante de Jesus. Aleluia! Quando Jesus olha para o seu amigo, ele olha, seja feita conforme a nossa fé, né? Eu tive fé naqueles amigos. Não é do camarada que estava já naquele estado. Talvez você não tenha fé, mas assim, pela fé daquelas pessoas que estão orando por você. Eu vou fazer. Glória a Deus. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, eu não sou maluco, eu não sou anormal, eu creio no poder da oração, eu creio em Deus que ouve a oração. Se a pessoa não crê, aquele que está orando crê, Deus vai fazer. Aleluia. Então muitas das vezes eu estou doente e não quero reconhecer a doença. Esse homem ele não procurou Jesus, foi levado a Jesus. Então muitas das vezes a doença em si não te leva, mas alguém vai te levar. Porque Deus sempre vai levantar alguém para te ajudar e te socorrer. Creia nisso. Creia nisso. Então alguém diz, ele precisa ser curado. Até vocês estão vendo isso. E rogaram que lhe tocasse. Houve uma oração, um apelo, um pedido a favor daquele homem. Então nesta manhã o Espírito está pedindo por ti e por mim, porque está escrito que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E se você está nesse ambiente espiritual, Ele está fazendo com que as coisas se movam para que você alcance, para que você desfrute, para que você veja a glória de Deus, para que você saia desse lugar não só curado fisicamente, mas voltar para casa como voltou aquela mulher do fluxo de sangue. Ela rompeu uma multidão, tocou na veste de Jesus, foi curado porque ela disse, se tão somente eu tocar, serei curado. Havia fé, e a fé fez com que o sangue fosse estancado. Mas aquilo que ela precisava receber não dependia de fé. Dependia de reconhecimento daquele que sabe da necessidade. E Ele sabe da tua necessidade nesta manhã. Ela foi atrás da cura e recebeu um bem maior.
Eu não sei o que lhe trouxe aqui nesta manhã, se é só para ser curado, ou por porta de emprego, ou por questão na justiça, mas Deus nessa semana quer curar você por completo, para que você volte para sua casa curado, sarado, livre deste mal. É livre, irmão, a palavra foi, e seja livre deste mal. Livre. Livre, livre. Sabe o que é ser livre? É não ter mais alguma coisa que te incomoda, que lhe impeça, que dificulte a sua caminhada. Livre é isso. Ele veio quebrar os grilhões, despedaçar julgos, jogar por terra as cadeias. Seja livre. Por isso está escrito: se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Ele te libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu usar a palavra para ser livre, para sair debaixo do jugo de Satanás, dizendo: eu conheço o que tu fizeste, mas ele não sabe que o sangue de Jesus Cristo te purifica do pecado. O coxo que estava há 38 anos na beira do tanque, quando foi curado, o Senhor falou assim: vai e não peque mais. Glória a Deus. Doença teve origem em um pecado, mas para a mulher do fluxo de sangue, seja livre. Seja livre. Seja, vou enfatizar isso porque tomando banho, você vai falar, seja livre. Seja livre. Tem pessoa que está aprisionada, louvando, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, mas preso. Deus, seja livre nesta manhã. Aquilo que aconteceu na sua casa, na sua família, não vai te impedir de alcançar o benefício maior, irmão. Carregando traumas de infância, carregando trauma de casamento. Eu não falo porque o Espírito falou comigo tomando banho hoje de vir para cá. Fala que está livre desse trauma do casamento. Fala que está livre dessa carga pesada que você buscou. Adoeceu, amargurou o seu coração, vê todo mundo como se fosse a mesma coisa, mas nessa mais seja livre. Meu pai era assim, era santo, seja livre disso. Porque o Pai maior está aqui nesta manhã dizendo para ti: eu sou o teu Pai. Narabacarabás. Como eu vi muitas pessoas falar assim, é muito difícil para uma pessoa que não teve um pai como referência tratar Deus como pai. Mas nessa manhã Deus quer jogar por terra isso, para que você seja tratado como pai, paizinho, Abba Pai. Ele quer ser o teu pai nessa manhã, colocar você como filha e dizer: seja curada. Em nome de Jesus. Seja livre, irmão. Ele pega o cego pelas mãos, porque quando chegou a ele, trouxe seus amigos, mas quando chegar a Jesus, ele trata pessoalmente. Ele quer tratar você pessoalmente no meio dessa multidão que aqui está. Chama cada um pelo nome. E quer mudar o teu nome nesta manhã. Lembra quando o anjo falou para Maria: a tua tia, aquela que é tida como estéril, chamada de estéril. Eu mudei a história dela, 6 meses está grávida. Talvez estamos chamando você de coxo, de manco, de isso e daquilo outro, deprimido, mas Deus quer entrar hoje dentro do cenário e fazer você sair para fora e dizer: seja curado, seja livre deste mal, muda a sua história, saia hoje daqui curado. E aquele homem recebeu a ação de Jesus Cristo. E é uma cura que parece paliativa muitas das vezes no nosso meio. Mas o Senhor que quer ir até o final pergunta para ele o que está vendo. Porque muitas das vezes você está satisfeito porque estava num estado tão crítico que houve uma pequena melhora, você já dá por satisfeito, mas o Senhor não dá por satisfeito, porque Ele não deixa nada inacabável, Ele completa aquilo que começou. Aquilo que Ele começou na tua e na minha vida, Ele vai aperfeiçoar, como diz o texto sagrado. Ele é poderoso para aperfeiçoar. Ele não vai deixar nada inacabado. Ele não é político que pega as obras e deixa lá inacabadas.
Ele é Deus que constrói e restaura, que constrói. Deus está aqui nesta manhã, irmãos. Eu estou vendo uma cadeia sendo quebrada de um quadro de uma opressão dentro da casa. Mas o Senhor disse: eu sou o Deus que entro na casa. Tem um hino que está sendo cantado aí, ventilado na rádio. Passa na minha casa, não canta isso. Mas Deus fica na minha casa. Glória a Deus. Passa não, fica lá, habita lá, esteja lá. Tira esse pobre da minha casa, muda a minha história. Aleluia! Porque ele pode passar e fez a coisa a tempo, mas Deus quer ficar para permanecer a paz. Ele quer habitar hoje, quebrar hoje essa cadeia, limpar por completo o seu coração. Tira essa amargura hoje. Como eu falei, tem certas coisas que uma palavra resolve. O Cipriano fala: diz só uma palavra, meu servo sarará. Tem hora que a palavra não resolve. Tem hora que tem uma ação sobrenatural de Deus dentro para poder resolver a questão. Eu sei que muitas das vezes entramos nesse tempo, ouvimos palavras, somos fortalecidos, mas chega em casa, o problema está instaurado. A situação permanece. Recebe uma palavra, volta cheia de dias, chega lá e encontra o problema novamente. Quantas vezes essa irmã saiu do trabalho abençoada, foi canal de bênção, porque também prega muito bem, mas chegou em casa e estava o seu filho oprimido, que agride ela, que sufoca aquela mulher, mas ela não deixa de fazer a obra, mas sim, o tempo para mim trouxe danos. Então, quantas das vezes você ouve uma palavra e volta para a sua casa, e o problema está lá, mas nesta manhã Deus quer fazer que você volte como aquela mulher do fluxo de sangue. Seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Foi falado aqui uma semana daquela mulher, da Ana. A Ana que chorava, 10 anos subindo ao templo, 10 anos questionando: eu quero um filho, eu preciso de um filho. E Deus não respondeu, mas quando falou assim: Deus, se tu me deste um filho, eu vou entregar a ti. Uniu a vontade dela com a vontade de Deus, e as coisas aconteceram. E nesta manhã Deus quer unir a tua vontade com a vontade dele. Seja livre. Seja livre, quem disse? Não seja livre hoje. Seja livre deste mal hoje. Narabaia, sai. Chega de tomar remédio para dormir. Chega de tomar remédio para ficar zen. Deus nessa manhã quer livrar você deixou. Seja livre! Tem pessoas que parece que tem uma farmácia dentro de casa, mas Deus nessa manhã, seja livre. Esse negócio não é remédio que vai resolver. Isso é paliativo. Eu quero te libertar hoje. Curar você desse trauma. Curar você desse passado, libertar você dessa cadeia que você se meteu, ou que te meteram. Então o Senhor pega aquele homem e leva ele para fora, faz um milagre, e depois dá a ordem: não volte à aldeia, não entre na aldeia, aquele lugar te traz doença. O que Deus fez, você não volta. A ordem foi: não volte à aldeia, não entre na aldeia. Quando Deus cura o gadareno, e ele queria seguir Jesus, ele disse: volta para a tua casa e diga para os seus o que Deus fez. Mas para esses cegos, não entre na aldeia. Não volte ao cenário do passado. Não entre naquele lugar, vai te adoecer de novo, vai fazer pior o teu quadro. Não volte. Eu estou te libertando para você não voltar, para você não se meter de novo em situação que vai tirar os seus olhos, roubar a sua visão, tirar a visão, tirar a percepção das coisas. Quem não enxerga está sem percepção, não consegue discernir o certo do errado. E Deus nessa manhã diz para você: não volte, não entre de novo nessa situação, fique fora. Está fora é estar livre, está fora é desfrutar, irmãos. E Deus quer que você desfrute hoje de liberdade. Seja livre, não se meta, porque eu estou curado, eu vou voltar a fazer. Deus não faça. Livra-se dessa situação, escape dessa situação, fique do lado de fora, porque Deus te tirou para fora. Ele não fez o milagre dentro, Ele tirou ele para fora para efetuar o milagre. Quero que Deus saia, você sai de cenários, para que no sair você seja avançado pela bênção do Senhor. No deixar, Deus faça o milagre acontecer.
Então, quando você não tem força, Ele pega você pelas mãos, vamos comigo. E faz acontecer, porque nesta manhã Deus quer fazer isso. Seja livre. Seja livre. Eu estou falando, mas estou vendo uma quedebaça, narabaia, sai. Essa cadeia sendo quebrada, nerebaça. Narabaia, sai. É algo que a pessoa, ela tem seja liberta uma vez, mas volta de novo para o mesmo cenário e se aprisionar. Entende, irmão? Que Deus está falando nessa manhã. Deus vai entrar e fazer algo acontecer dentro da tua casa. Deus lhe trouxe hoje aqui para dizer, que esse tempo chamado hoje vai algo acontecer de novo, de uma promessa se cumprir. Porque veja a mão de Deus entrando no escuro e resgatando o Deus. Entrando no lugar escuro e trazendo para fora essa palavra direcionada para a sua parentela, para a sua casa. Então o Senhor deu essa ordem: não entre na aldeia, não volte à situação em que vai te fazer infeliz. Ele te tirou e quer trazer felicidade. Ele te arrancou e quer mostrar que Ele é o príncipe da paz. Aleluia. Tem coisas que Deus tira para que nós não voltemos a fazer. Glória a Deus. Tem uma palavra que eu sempre falo: aquilo que Deus deixou morrer, sepulte. Aquilo que Deus deixou morrer, sepulte. Não leva morto, não arrasta morto. Não leva morto para a mesa, não leva morto para a cama, não leva morto para onde você vai. Sepulte o morto, irmão. Sepulte o morto. Esse caixão tem que sair, você fica arrastando esse caixão. Não fica alongando o fim, Deus colocou um fim. Estou falando aqui, mas a palavra está vindo diante de muita gente. Sepulte, seja livre. Não estenda o fim, fim é fim. Não tem reprise para o fim, não viva esse negócio. A cura hoje, Deus está falando para você e para mim. Ele pega você pelas mãos, sai para fora e não volte para o cenário. Cura coxos, não peque mais. Filha, tu está livre. Recebe essa palavra hoje. É mais de uma cura física. Até então eu entendi por que Deus me deixou de pé, mancando. Eu fui curado. Mas você nunca vai esquecer o que eu fiz na tua vida. Era para ficar aleijado na cadeira, mas você está mancando porque eu te curei. Porque a igreja orava. E tu não ficou naquela mesa de operação. E tu hoje está mancando para reconhecer que foi Deus que fez. Mas não volte. Narabaia, sai. Não sou nada contra nada. A gente era viciado em futebol. Eu vou deixar você sem condição de jogar. Narabacai, viciado. O jogador. Cumpri o desejo do meu pai e não fiz o meu. Vai parar de jogar porque teu negócio não é isso. Primeira coisa foi colocar a cravícula. Tem um lado maior, menor do que o outro. Está vendo aqui? Esse é menor do que esse. Deus me curou cantando no 510. Mas eu não quis obedecer a voz do Senhor. Aí veio o problema da perna. Agora você não pode. Agora você se encaixa onde eu quero. Vai e não peques mais. Seja livre hoje. Seja curado hoje. Eu vou voltar a enfatizar. Seja livre hoje. Não volte. Porque colocou no lugar, não passou nem pelo gesto. Eu fiquei do lado mal que é o outro. Mas esse é para mostrar para você não voltar. Fique de pé em nome de Jesus. Eu vou entregar. Coloca a mão no seu coração. Deus vai tirar hoje o ciúme do seu coração. Não consegue.
está doente. É um ciúme descontrolado que consegue ver coisas que não existem no cenário. Ciúme, pai, provoca isso. Está tão doente que você vai perder a bênção que Deus te deu. Está tão doente que vai perder a bênção que Deus te deu. É triste isso. As pessoas vêm, pastor, se ciúme. Deixa fora. Senão você vai perder a bênção. É rancor, lança fora, senão você vai ficar amargurado. E não vai ser feliz. Sepulte o morto, senão você vai trazer sempre o passado para o presente. Deus não quer isso. Deus quer te curar nesta manhã, irmão. Daí você entender isso. Talvez você já estou com uma gripezinha, estou com dor de cabeça, como veio muita gente com dores. Mas muitas das vezes a dor é emocional. Vai tomar de pirona o resto da vida, nunca vai ficar bem dessa dor. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Estou viciado. Eu vi aqui pessoas viciadas. Narabacai, a Narabá e a saia, eu também vi um caixão, mas Deus hoje vai quebrar esse caixão. Narabá e a saia, porque foi feito uma obra de feitiçaria, não sei para quem, que veio aqui à frente, mas o Senhor botava aquela espada e quebrava aquele altar. Entra aqui na casa nesta manhã. Devassa, Naidor, esse demônio do vício, Deus vai tirar hoje, vai libertar. Narabai, açaio, tira a mão do coração, bota nos olhos. Coloca nos seus olhos as mãos. Deus quer você ver a situação corretamente, para saber agir e como proceder para ser vitorioso. Para Deus arrancar dos seus olhos hoje. Narabai, a vendas. Está vendo maldade onde não tem, está vendo bondade onde há maldade. Está vendo bondade onde há maldade. E está vendo maldade onde há bondade. Está vendo bênção onde é maldição. E está vendo maldição onde é bênção. Mas Deus nessa noite vai tirar isso dos seus olhos. Você vai ver, vai ser livre desse mal. As bênçãos vêm, você trata ela como maldição e vai embora. O Senhor traz e você lança longe porque está enxergando mal. Só vê defeito e não consegue enxergar na mão de Deus nesse negócio. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, sara-nos nesta manhã, cura-nos nesta manhã, nos liberta nesta manhã, nos faz livre nesta manhã, nos permita ver perfeitamente, nos faz enxergar o cenário perfeitamente, tira do nosso coração todo o ressentimento, mágoa, tira toda a amargura do nosso coração, nos permita ver, Senhor. Quero enxergar com os teus olhos. Não queremos ser enganados nem iludidos. Tu me deu um sonho nesta noite, Senhor Deus, e eu falei, não quero fazer a escolha errada. Porque muitas vezes enxergamos o certo como errado, mas nessa manhã, Deus, tira a venda dos nossos olhos. Sara hoje, liberta hoje, mostra para ela hoje que tu é Deus, que liberta, que faz caminho para viver, porque está escrito, eu creio, que tu vieste para dar vida e viver abundância. Por isso, Deus, na manhã desse dia, toma a tua filha nas tuas mãos, haja a favor dela,
Passa com ele aonde ele passar. Esteja com ele aonde ele estiver. Coloque a pessoa certa do seu lado. Coloque os teus do seu lado. Como tu favoreceu Davi, favorece ele. Como tu fez Davi sentar antes dos seus irmãos, mas ele assentará. Abençoa essa criança. Abençoa a sua casa e a sua família. Abençoa cada um de nós que aqui estamos. Eu quero voltar para casa hoje enxergando. Eu quero voltar para casa hoje livre. Nada de ressentimento, nada de mal. Porque aquele que me persegue não é o meu adversário, mas o que está nele. Por isso eu te peço, toma nas tuas mãos a cada vida que aqui está. E nos abençoa, Pai, abundantemente no nome de Jesus. Amém.